Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da série A Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer ter você aqui conosco. Na nossa primeira aula nós falamos sobre o templo, a destruição do templo. Na segunda aula nós falamos do primeiro sinal, que é antecedente ao arrebatamento da igreja, que são os falsos profetas e os falsos cristos. E hoje nós estaremos falando de mais sinais que são antecedentes à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a sua atenção para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, e o versículo é o versículo de número 6, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Prezados queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesta maravilhosa aula, onde estamos falando dos acontecimentos que vêm se intensificando dia após dia. Acontecimentos estes que são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E nós, como igreja do Senhor, estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém que frequenta a igreja e não espera Jesus voltar, eu digo que a sua caminhada está sendo em vão para a igreja. Servir a Deus, nós servimos com esta esperança grandiosa que é a sua volta. No entanto, queridos, nós falaremos aqui do segundo sinal que é antecedente à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com o que escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 6, e também no versículo 7. Fizemos a leitura apenas do versículo 6, mas na continuidade aqui da nossa aula, nós vamos ler também o versículo de número 7. Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 6, ele disse: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ouvireis de guerras. Ouvireis falar sobre guerras e de rumores de guerras. Jesus diz: olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Aí Jesus diz assim: mas ainda não é o fim. Ou seja, é necessário que esses sinais aconteçam. É necessário que aconteçam essas coisas. Então, ouvireis de guerras e de rumores. São notícias de que está acontecendo guerras em algum lugar ou em alguns lugares. Nós vamos ver no decorrer da nossa aula que existem as pessoas que estão vivenciando as guerras e as pessoas que estão ouvindo as notícias que se espalham sobre as guerras. Só que Jesus fala para a igreja para olhar e não se assustar, porque é necessário que isso aconteça. Não adianta correr de um lado para outro em desespero, porque isso não vai resolver nada. Não adianta puxar os cabelos, gritar quanto a isto, pedindo a Deus para que isto seja barrado, porque não vai.
Jesus diz que passarão céus e terra. Ele diz, mas as minhas palavras não hão de passar. É necessário, ele diz aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 6, como lemos, é necessário que isso tudo aconteça. Não tem como escapar destes acontecimentos. Não tem como, já está acontecendo, já está cada vez mais se intensificando as guerras, elas estão se tornando cada vez mais intensas. Então, não tem como escapar desses acontecimentos. Só que Jesus disse que ainda não é o fim. Isso são o princípio das dores. No versículo de número 7, a Bíblia diz assim: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas nós vamos aqui, mais uma vez, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Fome e pestes. Perceba-se que as guerras é o segundo sinal da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As guerras que se intensificam dia após dia é o segundo sinal que é antecedente ao arrebatamento da igreja, é as guerras. As guerras é um dos sinais que se intensifica nos dias odiernos. Perceba, se intensificam nos dias odiernos. Sabemos que a luta pelo poder destrói a vida de muitos inocentes. Como é que as guerras elas são causadas? É devido, às vezes, à luta pelo poder. No versículo de número 7, a Bíblia diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Quer dizer, se levantará povos contra povos, povo contra povo, e governante contra governante. Há um conflito por poder, há um conflito pelo poder político, uma guerra aí por alguma coisa, um país que guerreia com outro por causa do petróleo, um exemplo, que um país tem minas de petróleo e outro que não tem, guerreia em busca daquele recurso, porque é a busca pelo poder que se aumenta dia após dia. Então, nós contemplamos isto e a vida dos inocentes indo embora, e a gente percebe cada vez mais que é frustrante esta situação. Nós ouvimos falar de coisas tão absurdas, que são projetos que procedem dos corações endurecidos, os quais estão embriagados pela ganância. A ganância de ter mais e mais, acaba embriagando os corações de certos governantes. E isto, as guerras vão se intensificando. Sempre querer dominar os corações embriagados pela ganância, né, de sempre querer mais, querer dominar o mundo. E nós sabemos que esta ideologia de domínio do mundo, para dominar o mundo, esta é uma ideologia do anticristo. Nós estamos contemplando isto acontecer. Nós vamos ver que todo o cenário do anticristo ele já está preparado. Já está preparado. Já há governantes, os governantes, vários partidos, entrando aqui na área da política, que têm suas ideologias, que são ideologias do anticristo. Eles trabalham a ideologia do anticristo
e vão infiltrando aos poucos na vida das pessoas. Infelizmente, há pessoas que se dizem cristãos, perdoe-me estar usando esta expressão, mas há pessoas que se dizem cristãos que não estudam em quem vai votar e acabam votando em governantes que têm ideologias anticristãs. Nós precisamos ter muito cuidado com isto, porque quando a gente dá o nosso voto, nós estamos dando a nossa confiança, né? É o voto de confiança. E a gente precisa acordar para isso. Então as guerras elas se intensificam através de uma certa ganância que nasce, que procede do coração da tal pessoa. Então, homens que estão com o coração abarrotado de soberba acham que a vida não passa. A Bíblia diz que o mundo com as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, fazer a vontade de Deus é o que nos leva a permanecer para sempre. Permanecer para sempre é fazer a vontade de Deus. Então, as guerras é o segundo sinal que antecede a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que desde o princípio houve guerras. No Antigo Testamento houve guerras. As guerras eram a fio da espada, a fio de espada. Mas hoje as guerras elas se intensificam e são diferentes. É através de bombardeio, a tecnologia se avança e os homens cada vez mais faz armas mais letais, mais perigosas. Só para você ter uma ideia, no ano de 1940, na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no ano 1936, os alemães eles dão início à construção de um navio que se tornou o navio mais perigoso do mundo. O navio de guerra mais perigoso do mundo. E aí, em 1940, eles estão já usando este navio, que é o navio mais temido. E a história diz que ele atirava balas de 8 milímetros, né? Que chegava a atingir 30 quilômetros de distância. Perceba isso. Se disparasse de uma só vez, ele conseguia atirar contra o inimigo até 7 toneladas de aço. Então, era o navio mais temido e os britânicos conseguem afundar ele, mais ou menos aí, no ano de 1940. Uma bala é acertada no tanque do navio mais temido do mundo, na época de Adolf Hitler, e aí esse navio, os britânicos, os ingleses conseguem afundar. Mas perceba que o tempo vai passando, a tecnologia vai se evoluindo, e hoje já é existente submarino que consegue lançar mísseis a distância de 8.000 quilômetros de distância. Agora imagine, estou só esclarecendo para você que as guerras elas estão se intensificando. Às vezes a gente olha a Bíblia e não para analisar as verdades em que Deus tem trazido aos nossos corações. Quando Jesus fala, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, Jesus está falando que as guerras, elas se intensificariam. Você entendeu? As guerras vão se intensificando dia após dia. As bombas nucleares, deixando prejuízos ferrenhos, terrível. São situações devastadoras. Então você que está aí do outro lado me assistindo,
Não sei como está a sua vida com Deus, já quero antecipar aqui para você. Se não está legal, procura legalizá-lo, porque Jesus está voltando. Nós estamos contemplando isto acontecer. Nós estamos contemplando as guerras e estamos ouvindo rumores de guerras. Nós estamos vivenciando isto e nós estamos vendo que está se intensificando dia após dia. Então, Jesus está voltando. Os homens que se dizem poderosos neste mundo acabam sendo dragões que estão destruindo a vida dos inocentes. Então, quais são os resultados que as guerras deixam? Primeiro, deixam feridas externas e internas. Feridas externas e internas. Feridas externas. No Antigo Testamento, como eu já falei aqui para os irmãos, havia as guerras a fio de espada. Já no Novo Testamento, Jesus está falando das guerras que iriam se intensificar, o avanço da tecnologia ia se aumentar e então seria muito pior. Na nossa atualidade é muito pior. Nós contemplamos no início da igreja primitiva, nós contemplamos os irmãos primitivos sendo massacrados e sendo mortos pelos imperadores. Que também Jesus falou para eles aqui no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 24, Jesus disse que se levantaria, e iriam ferir o povo de Deus, eles seriam feridos. Então, a primeira marca que deixa é a marca, a primeira, deixam feridas externas e interna, fica as cicatrizes externas, causada pelos bombardeios, pelos desastres, as marcas. Então ficava no Antigo Testamento. Hoje ficam os rastros dos bombardeios, que é terrível, são terríveis situações. Só para você ter uma ideia, tem país que tem bombas tão perigosas que é capaz de destruir boa parte do mundo enquanto se pede uma pizza. Queridos, nós precisamos acordar para isso. Corra para Jesus. Corra para Jesus enquanto é tempo. Essa nossa aula aqui, ela é uma aula que nós estamos dizendo para você que é uma aula de evangelismo. É para a gente aproveitar e refletir, se voltar para a realidade do nosso tempo, a realidade do nosso tempo presente. Nós somos a geração que está mais próxima da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos acordar para isso. Precisamos nos purificar cada dia mais. A Bíblia diz assim: quem é santo, santifique-se mais. Quem é injusto, então seja injusto. Viva a sua injustiça. Agora, quem é santo, torne-se mais santo para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, as guerras, elas causam feridas internas também. As feridas internas, elas são causadas tanto na vida dos que estão vivenciando, dos que estão lá no local, são aqueles que escapam dos bombardeios, dos mísseis, das bombas, mas que, porém, contemplam de perto a morte dos seus entes queridos. E o segundo que fica ferido também internamente, que fere o coração, são os que sabem das notícias, são os que estão contemplando de longe, embora estejam a milhares de quilômetros de distância, mas são atingidos pela notícia.
O avanço da tecnologia tem nos proporcionado algo que não tem sido tão bom para nós. É quando nós contemplamos os desastres. Visivelmente nós estamos contemplando, embora estejamos de longe, nós contemplamos através das redes televisivas, nós contemplamos através das redes sociais, os canais de YouTube, Facebook, Instagram e até no WhatsApp. Nós contemplamos os acontecimentos, nós até chegamos a ouvir o clamor das pessoas, o desespero, o grito de desespero. Alguém que está ferida do outro lado do mundo acaba nos ferindo. Nós acabamos ficando feridos aqui também. Nós ficamos feridos também. Causa dor na nossa alma em saber que há pessoas em que perde seus entes queridos, em que perde patrimônios construídos há tempo, leva décadas para construir um patrimônio e por causa da dureza de coração dos governantes, a pessoa acaba tornando-se refugiado para outro país sem saber como que vai ser a sua vida lá na frente, como que é a vida que segue. Então, queridos, nós, como servos de Deus, nós precisamos orar e intensificar a nossa comunhão com Deus, nos tornar cada dia mais próximo de Cristo. Como disse, quem é santo, torne-se mais santo. Agora, quem é injusto, que torne-se mais injusto. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que não adianta alguém estar indo para a igreja e não ter uma vida de santificação, porque ele vai acabar não aproveitando nem um lado e nem o outro. Então, já que está vivendo, escolheu viver uma vida de impiedade, então viva a sua impiedade, porque quando for para o inferno, pelo menos aproveitou a impiedade, a vida de impiedade aqui. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas o conselho verdadeiro, ou seja, o melhor conselho que a Bíblia dá, porque toda a Bíblia é verdadeira, toda a Bíblia é verdadeira, o melhor conselho que a Bíblia dá é o que disse Pedro: sede santo, porque ele é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, Jesus está voltando. Nós precisamos acordar para esta grande realidade. As guerras estão se intensificando, dia após dia. E eu garanto a você, biblicamente, que nós não temos expectativa de melhoras enquanto vivermos nesta terra. Mas de uma coisa é certa, nós sabemos que Jesus vai voltar. Que Jesus virá buscar a sua igreja e vai nos levar para um lugar onde não tem guerra, onde não tem dor, onde não tem tristeza, onde só é existente a paz e a alegria. Que Deus em Cristo te abençoe, te aguardo na próxima aula, se Deus assim nos permitir.